Olá, sejam bem-vindos ao canal 369 Eletricidade. Escritório de Patentes dos Estados Unidos, Nikola Tesla, de Nova York, NY. Aparelho para transmissão de energia elétrica. Especificação da Carta Patente 11.19.732, patenteado em 1º de dezembro de 1914. Pedido apresentado em 18 de janeiro de 1902. Número de série 90.245, renovado em 4 de maio de 1907. Número de série 371.817. Para todos a quem possa interessar, fique sabendo que eu, Nikola Tesla, cidadão dos Estados Unidos, residente no bairro de Manhattan, na cidade, no condado e no estado de Nova York, inventei alguns novos e úteis aprimoramentos em aparelhos para transmissão de energia elétrica, da qual segue uma especificação, sendo feita referência aos desenhos que acompanham e que fazem parte da mesma. No esforço de adaptar correntes ou descargas de altíssima tensão a diversos usos valiosos, como a distribuição de energia através de fios de plantas centrais a locais de consumo distantes, ou a transmissão de poderosas perturbações a grandes distâncias por meio de meios naturais ou não artificiais. Tenho encontrado dificuldades em confinar quantidades consideráveis de eletricidade aos condutores e evitar seu vazamento sobre seus suportes ou seu escape para o ar ambiente, o que sempre ocorre quando a densidade elétrica da superfície atinge um determinado valor. A intensidade do efeito de um circuito transmissor com um terminal livre ou elevado é proporcional à quantidade de eletricidade deslocada, que é determinada pelo produto da capacidade do circuito, da pressão e da frequência das correntes empregadas. Para produzir um movimento elétrico da magnitude necessária, é desejável carregar o terminal o mais alto possível, pois enquanto uma grande quantidade de eletricidade também pode ser deslocada por uma grande capacidade carregada a baixa pressão, existem desvantagens encontradas em muitos casos, quando o primeiro é muito grande. A principal delas se deve ao fato de que um aumento da capacidade acarreta uma diminuição da frequência dos impulsos ou descargas em uma diminuição da energia de vibração. Isso será compreendido quando tivermos em mente que um circuito de grande capacidade se comporta como uma mola flexível, enquanto um circuito de pequena capacidade atua como uma mola rígida, vibrando com mais vigor. Portanto, a fim de atingir a maior frequência possível, o que para certos fins é vantajoso e, além disso, para desenvolver a maior energia em tal circuito de transmissão, utilizo um terminal de capacidade relativamente pequena, que carrego até a pressão tão praticável. Para alcançar este resultado, descobri que é imperativo construir o condutor elevado de forma que sua superfície externa, na qual a carga elétrica se acumula principalmente, tenha um grande raio de curvatura, ou seja, composta de elementos separados que, independentemente de seu próprio raio de curvatura, estão dispostos em estreita proximidade uns com os outros e, portanto, que a superfície externa ideal que os envolve é de grande raio. Evidentemente, quanto menor o raio de curvatura, maior será para um dado deslocamento elétrico a densidade superficial e, consequentemente, menor será a pressão limite a que o terminal pode ser carregado sem que a eletricidade escape para o ar. Tal terminal
eu seguro a um suporte isolante entrando o mais ou menos em seu interior e da mesma forma conecto o circuito a ele por dentro ou geralmente em pontos onde a densidade elétrica é pequena. Descobri que esse plano de construção e suporte de um condutor altamente carregado é de grande importância prática e pode ser aplicado de muitas maneiras úteis, quanto mais baixa for a pressão limite a qual o terminal pode ser carregado sem que a eletricidade escape para o ar. Com referência ao desenho abaixo, a figura é uma vista em elevação e seção parcial de um terminal livre melhorado e circuito de grande superfície com estrutura de suporte e aparelho gerador. O terminal D consiste em uma estrutura metálica de formato adequado. Neste caso, um anel de seção transversal quase circular, que é coberto por placas de metal semi-esféricas de PP, constituindo assim uma superfície condutora muito grande, lisa em todos os lugares onde a carga elétrica se acumula principalmente. A estrutura é suportada por uma plataforma forte expressamente prevista para dispositivos de segurança, instrumentos de observação, etc., que por sua vez repousa sobre suportes isolantes, FF. Estes devem penetrar profundamente no espaço oco formado pelo terminal, e se a densidade elétrica em os pontos onde são aparafusados ao quadro ainda são consideráveis, podendo ser especialmente protegidos por capas condutoras como H. Uma parte das melhorias que constitui o objeto desta especificação, o circuito de transmissão, em suas características gerais, é idêntico ao descrito e reivindicado em minhas patentes originais, número 645.576 e 649.621. O circuito compreende uma bobina A, que está em relação indutiva próxima com C primário e uma extremidade da qual está conectado a uma placa de aterramento E, enquanto a outra extremidade é conduzida por uma bobina de autoindução separada B e um cilindro metálico B ao terminal D. A ligação a este deve ser feita sempre no ou próximo do centro, de forma a garantir uma distribuição simétrica da corrente. Caso contrário, quando a frequência é muito elevada e o fluxo de grande volume, o desempenho do aparelho pode ser danificado. O C primário pode ser excitado de qualquer maneira desejada, a partir de uma fonte adequada de corrente G, que pode ser um alternador ou condensador, sendo o requisito importante que a condição ressonante seja estabelecida, ou seja, que o terminal D seja carregado para a pressão máxima desenvolvida no circuito, conforme especificado em minhas patentes originais anteriormente mencionadas. Os ajustes devem ser feitos com especial cuidado quando o transmissor for de grande potência, não só por economia, mas também para evitar perigos de imensas atividades elétricas, medidas por dezenas e até centenas de milhares de cavalos de potência, e nesse caso, se os pontos de pressão máxima forem deslocados abaixo do terminal D, ao longo da bobina B, uma bola de fogo pode estourar e destruir o suporte F ou qualquer outra coisa no caminho. Para uma melhor avaliação da natureza desse perigo, deve-se afirmar que a ação destrutiva pode ocorrer com violência
inconcebível. Isso deixará de ser surpreendente quando tivermos em mente que toda a energia acumulada no circuito excitado, em vez de exigir, como em condições normais de trabalho, 1/4 do período ou mais para sua transformação da forma estática para a forma cinética, pode passar-se em um intervalo de tempo incomparavelmente menor, a uma taxa de muitos milhões de cavalos de potência. O acidente pode ocorrer quando, estando o circuito de transmissão fortemente excitado, as oscilações impressas sobre ele são causadas, de qualquer maneira mais ou menos repentina, a serem mais rápidas do que as oscilações livres. Portanto, é aconselhável começar os ajustes com oscilações impressas fracas e um pouco mais lentas, fortalecendo-os e acelerando-os gradualmente até que o aparelho tenha sido colocado sob perfeito controle. Para aumentar a segurança, eu forneço em um local conveniente, de preferência no terminal D, um ou mais elementos ou placas com um raio de curvatura um pouco menor, ou projetando-se mais ou menos além dos outros. Neste caso, eles podem ser de raio de curvatura maior, de modo que, se a pressão subir a um valor além do qual não se deseja ir, a poderosa descarga pode disparar para fora e se perder inofensivamente no ar. Esse prato, estendido ainda mais os princípios subjacentes à minha invenção, é feita referência especial à bobina B e ao condutor B. Este último tem a forma de um cilindro, com superfície lisa ou polida de raio muito maior que o dos elementos semisféricos PP, e se alarga na parte inferior em um capuz H, que deve ser entalhado para evitar perdas por correntes parasitas e cuja finalidade ficará clara com o exposto. A bobina B é enrolada em uma estrutura ou tambor D1 de material isolante, com suas voltas juntas. Descobri que, quando enrolado assim, o efeito do pequeno raio de curvatura do próprio fio é superado e a bobina se comporta como um condutor de grande raio de curvatura, correspondendo ao do tambor. Este recurso é de considerável importância prática e é aplicável não apenas neste caso especial, mas em geral. Por exemplo, tais placas em PP do terminal D, embora de preferência de grande raio de curvatura, não precisam ser necessariamente assim, desde que apenas as placas ou elementos individuais de um condutor ou terminal de alto potencial estejam dispostos próximos uns dos outros e com seus limites externos ao longo de uma superfície envolvente simétrica ideal de um grande raio de curvatura. As vantagens da invenção serão mais ou menos totalmente realizadas. Tendo descrito minha invenção, eu reivindico: primeiro, como um meio para produzir grandes atividades elétricas, um circuito ressonante tendo seus limites condutores externos que são carregados com alto potencial dispostos em superfícies de grandes raios de curvatura, de modo a evitar o vazamento da carga oscilante, substancialmente como estabelecido. Segundo, em aparelhos para a transmissão de energia elétrica, um circuito conectado ao solo e a um terminal elevado e tendo seus limites condutores externos que estão sujeitos a alta tensão, dispostos em superfícies de grandes raios de curvatura, substancialmente como e para a finalidade descrita. Terceiro,
em uma planta para transmissão de energia elétrica sem fios, em combinação com um circuito primário ou excitante, um secundário conectado ao solo e a um terminal elevado e tendo seus limites condutores externos que são carregados com um alto potencial dispostos em superfícies de grandes raios de curvatura com a finalidade de evitar vazamento e perda de energia, substancialmente conforme estabelecido. Quarto, como meio de transmissão de energia elétrica à distância através do meio natural, um circuito ressonante aterrado, compreendendo uma parte sobre a qual as oscilações são impressas e outra para aumentar a tensão, tendo seus limites condutores externos nos quais uma carga de alta tensão se acumula disposta em superfícies de grandes raios de curvatura, substancialmente como descrito. Quinto, os meios para a produção de potenciais elétricos excessivos consistindo de um circuito de excitação primário e um secundário ressonante, tendo seus elementos condutores externos que estão sujeitos a alta tensão, dispostos próximos uns dos outros e em superfícies de grandes raios de curvatura, de modo a evitar vazamento de carga e redução do potencial de atendimento, substancialmente conforme descrito. Sexto, circuito compreendendo uma parte sobre a qual as oscilações são impressas e outra parte para elevar a tensão por ressonância, a última parte sendo suportada em locais de baixa densidade elétrica e tendo seus limites condutores externos dispostos em superfícies de grandes raios de curvatura, conforme definido adiante. Sétimo, em aparelhos para a transmissão de energia elétrica sem fios, um circuito aterrado cujos elementos condutores externos têm uma grande área agregada e estão dispostos em superfícies de grandes raios de curvatura, de modo a permitir o armazenamento de uma alta carga em um pequeno circuito elétrico, densidade e evitar a perda por vazamento, substancialmente conforme descrito. Oitavo, transmissor sem fio, caracterizado pelo fato de que compreende em combinação uma fonte de oscilações como um condensador, um circuito de excitação primário e um condutor secundário aterrado e elevado, cujos limites condutores externos estão próximos uns dos outros e dispostos em superfícies de grandes raios de curvatura, substancialmente conforme descrito. Nono, aparelhos para a transmissão de energia elétrica sem fios, um condutor elevado ou antena, tendo seus elementos condutores de alto potencial externo ou de capacidade dispostos próximos uns dos outros e em superfícies de grandes raios de curvatura, de modo a superar o efeito do pequeno raio de curvatura dos elementos individuais e vazamento da carga, conforme estabelecido. Décimo, um circuito de transmissão ressonante aterrado, tendo seus limites condutores externos dispostos em superfícies de grandes raios de curvatura, em combinação com um terminal elevado de grande superfície, apoiado em pontos de baixa densidade elétrica, substancialmente como descrito. Nikola Tesla. Testemunhas: M. Lawson Day e Richard Donovan. Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem este vídeo para que outros também tenham conhecimento. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.